Olá, meus amigos, estamos aqui com mais um episódio do The Dealers, todas as terças-feiras, às 18 horas, um novo capítulo da distribuição de veículos brasileira e internacional para você. Eu preciso que, como sempre, você dê sua curtida, faça seu comentário, assine o canal, ative o sininho e tudo mais que todo mundo pede, eu estou pedindo também, porque a gente precisa da sua audiência. E hoje, mais uma vez, estamos com um convidado especialíssimo. Ele é uma pessoa que tem uma longa vivência no setor automotivo. E ele está somente aqui hoje porque ele tem o CNPJ de lojista ativo há mais de 50 anos, até hoje, né? Então ele vai contar aqui um pouco da história, mas é importante que ele passou por a fase lojista. Hoje, ele continua presidente de uma entidade associativa, já foi durante 22 anos presidente de outra, e também possui auto shopping de veículos, né? Um auto shopping com várias lojas, etc, etc. Eu estou aqui com nada mais, nada menos, com o senhor Ilídio Gonçalves dos Santos. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado pela sua presença. Eu é que agradeço, é uma honra estar aqui para falar um pouco sobre o mercado, né, de veículos seminovos e usados e entidades também. Muito bom, muito bom. Mas olha, eu fiquei sabendo que tudo começou numa padaria, né? E conta pra gente, como é que é essa história da padaria? Você começou vendendo carro na padaria? Ou você já tinha padaria? Você usava a padaria de outros? Conta pra gente. Não, nós tínhamos padaria, né? Isso, uma padaria que nós montamos em 1964, que meu pai já vinha, né, com padarias. Meu pai tinha padaria desde 1950. Sempre teve padaria. E eu fui pro ramo de padaria. Como bom padeiro da década de 50, 60, 70, ele era português. Sem dúvida. Muito português. bom. E aí eu comecei na padaria e comprava um carrinho e punha na esquina, vende, se tratar na padaria. E de um foi para 2, foi para 3, até que uma hora já tinham 5 carros lá, vendendo na esquina da padaria. Aí continuou, né? Mas o que me chamou mais atenção de montar uma loja de automóveis foi que em 1969 eu saí para comprar um Fusca 0 quilômetro. Só que quando eu saí da padaria, eu saí daquela maneira que a gente na época, né, se vestia, que era uma calça rancheira, que hoje é jeans, e um casaquinho, né, azulzinho, que era o café que dava para nós. Saí de lá, naquela época eu tinha um Chevrolet 40, eu saí de lá para comprar um Fusca 0. Eu só fui ser atendido na 5ª concessionária que eu fui, que foi na Condor, pelo proprietário, o senhor Mário Ribeiro. Foi ele que me recebeu nesse dia. As outras 4 outras concessionárias nem olharam para mim. Tudo em São Paulo? Tudo em São Paulo. Onde era isso aí? Butantã? A primeira foi ali, era Pacaembu Veículos, que é lá no Não. Onde você vendia carro? Eu vendia ali eu chamava um bairro chamado Caxingui, na Francisco Morato. Francisco Morato, isso. Muito bom. Isso, fiquei lá na padaria até 1971. Tá. Mas em 69 eu fui comprar esse Fusca, e só fui ser atendido na 5ª concessionária, que as 4 primeiras nem me atenderam, nada. Não atenderam. Aí eu fiquei muito chateado, mas fui atendido pelo senhor Mário Ribeiro, e fui lá, me chamou para tomar um café, a água, falou, o que é que o amigo manda? Eu falei, eu quero comprar um Fusca e vou comprar do senhor. Ele falou, ora, estamos aqui para isso. Aí eu o Mário Ribeiro era da Terrinha também? Ele era, mas ele era o dono da Condor naquela época, tá, né? Concessionária Condor, lá em Pinheiros. E ele falou, não, então eu estou aqui para isso tal. Eu falei, o senhor é a 5ª concessionária que eu vim e é só o senhor que está me atendendo. Aí, bom, para finalizar, ele que me vendeu o carro, paguei para ele que me entregou, quer dizer, saí de lá e falei, um dia eu vou montar uma loja de automóveis para ganhar só no atendimento. E foi o que eu fiz. Em fevereiro de 71, montei a loja, casei em maio de 71, na volta da lua de mel, pus a loja para funcionar. De manhã eu ia para a padaria e à tarde ficava na loja. Ah, tá. Então você revezava entre os dois negócios. Até novembro vendemos a padaria, aí meu pai continuou com padaria e eu fiquei só na loja de automóveis. Então, vocês venderam a padaria, teu pai montou outra. Montou outra e continuou. Continuou.
E aí você ficou só na loja de automóveis. Aí eu montei a loja, Santos e Pura Automóveis, depois montei... Que esse CNPJ, esse que está aberto até hoje. Quando foi isso? Em 1971. 53 anos. 53 anos, muito bom. Aí eu montei um supermercado de autopeça, feirão, na época também. Mas aí você tinha a loja? Tinha a loja e montei um supermercado de autopeça. Do lado? Do lado. Depois montei uma oficina completa. Do lado? Do lado, atrás. Depois montei uma loja no Jardim Bonfiglioli. Então era a segunda loja? Segunda loja. E em 90, quando abriu a importação, montei uma importadora. E fiz um showroom na Gabriel Monteiro da Silva. Tá, então você continuou vendendo carro tá. Nessas 3 lojas. Sem dúvida. E o supermercado de autopeças? Também continuou. Parei com o supermercado em peças, só em 1992 eu parei com o supermercado de autopeças e ampliei a loja de automóveis. Ah, tá. Porque aí eu comprei a parte do meu sócio e ficou só Santos e Santos Automóveis. Antes chamava como? Santos e Pur Automóveis. Santos e? Pur Automóveis. Depois ficou Santos e Santos porque ficou sozinho. Eu e a esposa. Muito bom, muito bom. Isso em 70, hein? Isso, eu montei a loja em 71, isso em 86, 86. Mas aí você já tinha 2 filhas. Já. Já tinha as 2 maravilhosas filhas. Muito bom, muito bom. Bom, aí a oficina continuava ou não? Tudo continuou. Mas aí você ampliou... Só autopeça que não. A oficina continuou. Aí quando você recebia o carro lá na loja para comprar, passava na oficina antes para ver se estava em ordem? Claro. Como é que você fazia? Não, eu comprava o carro e ia para a oficina para fazer uma revisão naquela época. Não, mas você mandava a oficina depois de comprar ou antes de comprar? Não, depois de comprar. Antes o mecânico nem dá uma olhadinha? Não, eu é que olhava tudo. Bom, você que olhava, mas você entendia assim de carro para olhar? Eu entendia, mas eu tinha o meu sócio que era craque nisso. Caporal, mas naquela época, eu coloquei uma placa em frente à minha loja dizendo o seguinte: compra o seu carro em 5 minutos. Isso em 73, 74, eu já fazia isso. E aí? E aí o cidadão chegava e perguntava: mas o senhor compra o meu carro em 5 minutos? Eu falei: talvez até em 3. Entendeu? Eu experimentava. Mas e a avaliação? Eu fazia. Documento, tudo, eu olhava tudo. Tanto é que onde eu morava tinha uma rua de paralelepípedo. Eu subia aquela rua, já descia, já via o que o carro tinha, barulho, tudo, mas já estava ali o teste feito. Muito bom. E depois eu tinha, nessa época, autopeça, tinha oficina, quer dizer, fazia tudo ali. Então você avaliava o carro em 5 minutos e depois mandava para revisão. Sim, claro, simples. Nunca tinha surpresa? Não. Tudo tranquilo? Tranquilo. Muito bom. E você continuou com a loja até quando? Com a loja, eu parei em 2003 com a loja. Com a loja você parou em 2003. E fui para Auto Shop. Montei o primeiro Auto Shop em 2005, em Natal. E depois? Depois montamos em Teresina, né, que é o que eu cuido hoje, de Teresina. Show Automóvel de Teresina. Muito bom. Quantas lojas tem lá no Show Automóvel de Teresina? 23 lojas, seminovo usado, uma concessionária de moto. Mas nós temos lá o Espaço da Cidadania, que é o Poupa-Tempo. Nós temos lá o Detran completo, temos equipadora, temos oficina, temos supervisora e temos todos os bancos lá também instalados, restaurante, lanchonete. Então é um shopping completo. Tudo, completíssimo. Muito bom, muito bom. Tá, e aí, mas nesse período, você, paralelamente à loja e tudo mais, você participou de associações, não foi isso? Sim. Participei de várias associações. Quando começou essa história associativa? Na época que eu tinha a loja de automóveis lá na Corifeu de Azevedo Marques, o meu compadre, que era superintendente da Abrave, que hoje é FenaBrave, na época era Abrave. E lá foi formado, na época, uma diretoria onde o José Pereira Barreto era o presidente. E esse meu comprado, Roberto Rucito, falou para ele, o Pereira Barreto. José Edgar Pereira Barreto, não é isso? José Edgar Pereira Barreto, perfeito. Eu conheci muito o Edgar. Isso. Aí o Roberto falou para ele, presidente, precisaria pôr um representante do carro usado na sua diretoria. Aí o Pereira Barreto falou: você conhece alguém? Ele falou: olha, eu conheço, assim, tal, o Ilídio lá da loja e tal. Então convida ele para vir aqui, vamos conversar com ele para ver. Aí fui lá.
Então, antes de existir FenaBrave, existia a Brave, que você participou da Brave. Que época foi isso? Mais ou menos. Foi isso em 1982, 83. Então, foi a primeira associação que você participou? Automotivo foi essa, porque eu tive outras. Entendi. Aí, depois de ser, naquela época, eu tive o prazer, né, e aprendi muito lá. Quem sentava do meu lado era o Dr. Francisco Caltabiano, do meu lado esquerdo era o Dr. Valdemar Verde, quer dizer, o pessoal, Assis Pires, quer dizer, ali só tinha, entendeu? Aprendi muito com Caltabiano da Caltabiano, o Valdemar Verde do Rodobens. Perfeito. E o Assis Pires da Pompeia Veículos. Da Pompeia Veículos, na época eles tinham até a Tostines e tal. E o Primo Rossi, bom, todos aquele pessoal da época, né, que estava lá, Fadu. Então, aprendi muito com eles. Só que eu entrava na reunião e ficava quieto, não tinha nada para falar, porque naquela época eles estavam discutindo sobre a lei Ferrari, né, os concessionários e tal. Aí passou uns 6 meses, eu liguei para o Roberto, falei, Roberto, pô, eu vou lá na reunião, mas não participo, não tem nada, porque é só, né, concessionário daqui e tal. Falei, não, faz o seguinte, eu vou falar com o Pereira Barreto, você vem aqui para conversar com ele, expõe isso que você quer dizer. Aí eu peguei e fui lá falar com o Pereira Barreto. Ele falou, Irídio, eu vou fazer o seguinte, vamos fazer o fórum do carro usado aqui. Você vai cuidar do fórum do carro usado, você reúne com o setor teu aí, vê quais são as reivindicações, passa para mim e vamos pôr para funcionar. A sede era na Indianópolis? Era na Avenida Indianópolis. Continua até hoje lá. Aí assim foi, montamos o fórum de carro usado, comecei a chamar lojista da Boca, da Vila Santo Amaro, do vereador José Diniz, de vários lugares, onde eu reunia lá uns 12, 14 lojistas da época para discutir os assuntos nossos, entendeu? O que era a Boca? A Boca era lá no centro, né? Na Conselheiro Neves. Isso, era que muito o pessoal famoso. Ficava lá na porta fazendo assim, ó. Quer vender, é isso mesmo. Isso. Esses foram os primeiros lojistas de São Paulo, não foram? Sim, foram, claro. As primeiras lojas de São Paulo foram ali no centro. E eu comprava muito carro deles lá na época. Eu tinha lá um que trazia direto o carro para mim. E aí foi crescendo, aí na associação, passou um mês, aí veio a ideia, por que não montarmos a nossa associação? Ok? A ideia foi boa, só que nós precisaríamos o apoio financeiro da Brave na época, ok? Aí na época o diretor tesoureiro era o Laerte Manduca, lá com o Pereira Barreto, e aí conversando com eles apoiaram. E montamos a ASSOVESP. A Associação do Estado de São Paulo. Do Estado de São Paulo. Aí alugamos uma casa lá na Indianópolis e a Brave, naquela época, ela manteve durante um ano todas as despesas que nós tínhamos da sede, que era a Sovesp. E aí nós tivemos... O primeiro ato que nós fizemos naquela época foi procurar o Campos Machado, que era o deputado Campos Machado, o deputado Vitor Sapienza e o presidente da Assembleia era Tonico Ramos. Primeira coisa que nós procuramos com ele, para ele, junto ao governo, conseguir a redução do ICM, porque o ICM no carro usado na época era 18%. Isso quando foi? Em 1990. Então você foi o primeiro a pedir a redução do... Não, eu, mas a equipe que era outros diretores. Já tinha uma briga do ICM na época? Já tinha. Aí fomos até o Fleury, era 18%, nós pedimos... O Fleury quem era? O deputado, o governador. Era o governador do estado, falecido Luiz Fleury, exato, que trabalhou na FenaBrave. Perfeito. Fazendo o contato com o governo, essas coisas assim. Aí falamos com ele e pedimos a redução do ICM. Ele deu desconto de 95% na base de cálculo do ICM, que era 18%, passamos a pagar 0,9%. Okay? Que isso foi jurisprudência para o Brasil inteiro. Hoje a maioria dos estados paga zero, onde o imposto, o ICM é 17, paga 0,85, ok? E hoje, a redução ficou no Brasil inteiro. E aí foi. Isso foi a Sovesp. Aí depois, nessa mesma época, nós formamos o Sindialto, o Sindicato Específico de São Paulo. Eu fui o primeiro presidente do Sindialto, inclusive, em São Paulo, que tem até hoje, né? Aí um belo dia, o Enilson, que na época era diretor do Banco ABN... O Enilson Salles, que hoje é o presidente da Fenalto. Da Fenalto. Ok. Na época nos procurou... Que mora aqui em Vinhedo, inclusive. Que nos procurou na época propondo de formarmos uma entidade nacional.
Aí veio a ideia e nós, então, formamos o Sinalto, Sindicato Nacional dos Revendedores de Veículos Automotores. Durante 5, 6 anos, nós ficamos tocando o Sinalto, só que a legalização desse sindicato, quando saiu como um sindicato de empregados, de empregadores, e não... de empregados e não de empregadores. Empregadores. E aí começamos a trabalhar para mudar, e foi um trabalho muito grande e não deu certo. Como já tinha várias associações nessa época, nós aí formamos a FENALTO. Que era uma federação das associações. Das associações, que foi em 1999 que eu fui o primeiro presidente da FENALTO até agora, 31 de dezembro Bom, fiquei lá 22, 23 anos como presidente da FENALTO. Então, para um pouquinho, vamos contar uma história paralela a essa, porque são muitas histórias, né? Puxa, muitas histórias. Quando você era lojista, você comprava carro de concessionária, não comprava? E uma concessionária que você comprava bastante carros era uma tal de Cibramar. Cibramar. Não era? Era onde o diretor da Cibramar, naquela época, não era só da Cibramar, ele era diretor do Grupo Mesbla, que eram 52 concessionárias, Dr. Caporal, que é seu pai. Não, meu pai não era o doutor Caporal, o doutor era o doutor Júlio Neves. Meu pai era só seu caporal. Meu pai nunca foi caporal. Ele era o diretor das 52 concessionárias. Isso. E naquela época eu tive o prazer de conhecer o doutor Júlio Neves, a qual eu devo muito a esse cidadão. Porque eu comprava muito carro da Cibramar, muitos. Entendeu? Tudo legalizado, com nota fiscal, tudo direitinho. Porque tinha concessionário que vendia sem nota? Sim. Ah, é? Sim, claro. Não o sabia. Carro entrava, passava direto. Passava direta? Lá na Cibramar nunca. Era tudo com nota fiscal. Tudo. Eu acreditava o ICM da nota fiscal e pagava a diferença. Entendeu? Ok. E esse doutor Júlio Neves foi uma das pessoas que me ajudou demais, dando crédito para mim. Eu tinha um crédito ilimitado lá na Cibramar. Mas você pagava com chequinho? Não, era duplicata. Duplicata. É duplicata. Naquela época não era chequinho. Não era cheque. Não, era duplicata. Porque era tudo faturado. Tá. Só que eu tinha... Não podia ser quantos carros fosse. 10, 15, 20. O que eu comprasse eu tinha prazo para pagar. Ah, é? Sem dúvida nenhuma. Muito bom. Então E a Cibramar tinha na Joaquim Floriano, na Barra Funda e Santo André, certo? Sim. Mas você comprava mais na Barra Funda? Na Barra Funda. Todo carro usado que entrava na época, eu era o preferencial para comprar. Tudo. Todos os carros. Você já tinha um relacionamento? Sim. Já tinha criado isso? Tinha. E tinha uma pessoa lá também na Barra Funda que também te separava os carros? Não, era tudo que entrava lá, eu tinha preferência. Você comprava o que você quisesse? O que tinha muito lá, bom. Podia ser 5. Não tinha autoavaliar na época? Não tinha autoavaliar. Tanto é que as ideias de autoavaliar, tudo aconteceu, né, chefe, nesses anos todos, para poder ser um mercado totalmente democrático, porque hoje você compra o carro no Brasil inteiro através da autoavaliar. Então, naquela época, cada lojista tinha a sua fonte firme. Você entendeu? Isso era normal naquela época. Então, lá na Cibramar Barra Funda era só eu. Não era mais ninguém, era só eu que comprava. Agora eu tinha que comprar tudo que entrava. Entendeu? Eu não podia escolher. Tudo que estava lá eu tinha que comprar. Perfeito. E assim era outros lojistas na época, né? Que nem tinha a Milano na época também, que é um pessoal de Osasco que ia lá, era só eles que compravam. Quer dizer... Então, cada concessionária tinha um grupo de lojas que fazia negócio lá. Que fazia negócio. Por isso, a autoavaliar veio democratizar isso. Então, hoje não tem mais isso. Você concorda? Isso aí foi um negócio fantástico. Eu soube também que quando você falou que abriu uma loja na Gabriel Monteiro da Silva, né? Eu soube que também sua filha foi trabalhar com você nessa época, não foi? Não sei. Eu não lembro, porque eu não conhecia. Eu acho que eu era recém-nascido, talvez. Não tinha ainda. Não foi isso? Não, aí esse negócio aí da importadora foi interessante. Eu tinha meu pai foi tratado no Hospital Sírio-Libanês, né? E lá eu conhecia muito o doutor João Luiz Fernandes da Silva, que está até hoje, um grande amigo meu. Tudo que eu preciso sobre médico, eu falo com ele em primeiro lugar, meu amigo.
E tinha também o Câmara Lopes, que era do laboratório de patologia lá do Cídio. Eu vendia muito carro para médico, muitos. Bom, me apresentava... Você ficava indo no nos hospital? hospitais. Eu era 2 hospitais que eu ia, Sírio-Libanês e Oswaldo Cruz. Meu negócio, todo dia de manhã eu ia atender os hospitais, para atender os clientes, entendeu? E lá naquela época começou a pedir carro importado. Aí por que não montar uma importadora? Aí eu montei uma importadora, Foxhall, o João Luiz, médico, e o Câmara Lopes, da patologia do Sírio-Libanês. Aí montamos uma importadora e montamos um showroom na Gabriel Monteiro da Silva. E como é que era esse negócio de importar carro? Nós íamos em Miami, compramos e trazíamos aqui por Santos. E aí foi quando eu também levei a minha filha, que está aqui, a Fabiane, para trabalhar lá e cuidar da Conte-me, qual foi essa experiência de trabalhar na loja do seu pai? A experiência vem antes, né? Porque tudo isso que ele está contando, de associações e etc., ele está resumindo, claro, porque não cabe. Porque essa coisa associativa começou, né? E você trabalhou na associação também? Trabalhei. Na associação também? Também. Qual delas? Eu trabalhei na Sinalto, Na Sinalto. né? Na Sinalto, quando era Sinalto. Fiz um estágio não remunerado, né? Não remunerado. E trabalhei na loja também de carro. Sim. Antes de ser a importadora? Antes na loja de usados, eu trabalhei uma época, pouco tempo, assim, acho que eu tinha uns 14, 15 anos. Atendia telefone. Depois foi aí quando teve a importadora. Eu trabalhei também, aí eu saía da faculdade, ia direto para lá, né? E foi uma experiência nova. Tinha acabado de abrir a importação, então os carros, assim, eram todos novidade. E eu não sei por que uma vez importaram um carro que eu nunca mais vi, que era um Thunderbird. E eu lembro desse carro que ficou lá e uma vez tocou um telefone e não tinha vendedor, que saiu, folga, não sei o que era, tava no almoço, o gerente também não tava, e eu atendi e tinha aquele livrinho do Black Book, que tinha as especificações, e o senhor ia me perguntando, né, aí eu falei, olha, não tem ninguém aqui, mas eu posso te ajudar. O senhor sabe as informações que quer, vai me falando que eu vou olhando aqui no livrinho. O Black Book é o livro que usa os Estados Unidos para... características do veículo. Tem todas as especificações, né? Isso. Então ele ia me falando, eu quero saber quantos cavalos. Aí eu ia lá e falava, olha, X, falava o número, porque eu não entendia nada. Os cilindros, não sei o quê. Aí, quando eu não sabia como era a palavra em inglês, eu falava, o senhor sabe como é em inglês? E aí até ele comprou o carro na época, então foi uma experiência... E tudo no telefone? Tudo no telefone. E ele comprou o carro no telefone? Ele comprou. No outro dia, ele foi para pagar. E o preço? Mas você disse o preço para ele? Eu disse o preço, quanto era. No outro dia, ele foi lá para pagar. Não pediu desconto, nada? Não. Ah, é? E levou o carro? Levou o carro. Tá vendo? Uma vendedora que vende sem desconto. E por telefone. Ele só foi lá para pagar. Porque não dava para fazer... E retirar o carro. Mas é filha de peixe. Tá certo. E por que você não ficou lá vendendo carro? Não. Porque assim, vamos lá. Calma aí. Eu gostava de ficar lá. Você pagou comissão para ela? Sim. Oi? Não pagou, não. Não pagou comissão? Não pagou, tá devendo não. Até hoje? Tá devendo. Qual até foi a hoje. época? Porque eu corrigi aqui os valores. Não, vamos lá. Porque não foi pago, não. Não? Não. Foi... Thunderbird, eu sei o valor. 92, por aí, né? 92, 93, por aí. Corrigido dá um dinheiro. Dá um dinheiro bom, Estamos precisando. Estamos. Mas é isso aí. E continuamos. Continuamos aqui, mas acabou a importadora por quê? Não, porque naquela época a dificuldade estava muito grande, porque nós éramos um importador independente, entendeu? Então as oficiais batiam muito contra a garantia, e nós damos garantia tranquilamente. Nós tínhamos uma grande oficina em Pinheiro, na Morato Coelho, é uma oficina espetacular, onde todos os carros que nós vendíamos ia para lá para fazer revisão, quer dizer que nós cumprimos rigorosamente. Mas naquela época começou muito, entendeu? O pessoal das oficiais batendo em cima e tal. Eu falei, não vou ficar aqui esquentando a cabeça com isso daí, não.
Aí falei para os 2 sócios, né? Vamos parar com isso e paramos. Aí parou e o Deixei. estoque que tinha? Vendi. Vendeu o estoque e acabou. Acabou. Não importei mais, pronto. Parou. Perfeito. Mas foi uma época interessante, né? Foi Uma época bem 89 diferente. isso aí, não foi? 89, 90? Não, foi 90. Não, 92. 91, essa é. 92. Então, porque o Collor liberou a importação, né? Baixou a alíquota para 35%, se eu não estou enganado. E aí, isso durou um tempo, mas não foi, também voltou logo depois. Mas eu acho que naquela época não tinham as bandeiras, não tinha concessionárias de importados. Daqui a pouco. Poucas. Então, porque quando ele liberou a importação de carro zero, né, não era usado, o carro era zero, não podia até Sim, hoje. zero. Até hoje não pode importar carro usado. Sim, não. Né? Até hoje não. A não ser que seja clássico, com 30 anos de idade. E a alíquota foi subindo ao longo do tempo, né? Eu acho que começou, eu não estou enganado, preciso pesquisar melhor, mas 35 foi subindo para 85, 90, e até os patamares que está hoje. Né? Tanto é que quando aconteceu isso, eu estava, eu já era presidente da entidade, eu estava em Brasília, você entendeu? Com a Doroteia Werneck, que na época era ministra da Indústria, e lá foi anunciado para dobrar o imposto importado. De lá eu já liguei para o Câmara Lopes e falei, vamos embarcar todos os carros que nós temos lá em Miami, porque vai dobrar o imposto e aí vai ficar inviável o nosso preço. Aí nós importamos os carros, já estávamos lá, trouxemos, eu falei, vamos parar por aqui porque não vai dar certo. E aí paramos numa boa, tranquilo. Foi durante o período que foi um bom negócio, correu tudo muito bem, tranquilo. Muito bom. Aí continuei com a loja de automóveis. A loja continuou. Continuei. Quantos carros vendia por mês na loja, mais ou menos? Eu cheguei a vender 100 e tantos carros. Meu problema era comprar. Meu problema na época era onde achar para comprar. Não tinha alta avaliada. Tá vendo? Teria ajudado bastante, né? Tranquilo. Vamos abrir uma loja agora, então. Você já trabalhou na loja. Você já teve loja. E eu trabalhei depois de novo. Eu estou aprendendo sobre carro usado, mas eu acho que eu posso contribuir. E a gente monta esse negócio. Tá bom, sabe por quê? Que até assim, imagina, eu nasci, meu pai tinha loja. Convivi com loja o tempo inteiro, carro e etc. Aí você fala, vou sair dessa vida de carro, vou casar com uma pessoa de outra área. Aí, qual é o tema? O tema continua veículos, né? A pessoa hoje, não sai disso. Não sai disso. Não sai disso. Por que será? Engraçado, né? Apesar de que, quando seu pai apresentou você, ele já fez uma recomendação, não foi? Recomendou e tudo mais, já pagou o antecipado. Não, você vai fazer isso publicamente, vai todo mundo acreditar, porque tem gente que acredita que você pediu para ele me contratar, você pagando um salário. Você tá brincando. Não foi isso? Não, que é isso. Não, você não acha, é verdade? Né, de jeito nenhum. É um absurdo. Não. De jeito nenhum. Absurdo é quem acredita nessa balela. Isso, pela capacidade, pela inteligência que ela tem. Mas eu não tem. sabia, eu não conhecia. Não. Você tinha que garantir que isso acontecesse. Já muda a gente o tema, pode contar o caso aqui, porque é um caso interessante. Porque assim, eu fui almoçar com ele recomendou, nós fomos almoçar juntos, você recomendou que sua filha, falou assim, eu tenho uma filha assim, eu acho que ela tem, é muito capaz, é que nem eu, você sempre fala isso, e ela podia trabalhar lá, a Mega Dealer, né? Foi trabalhar na Mega Dealer e tudo mais. E aí, o que aconteceu? No dia seguinte, ou dias depois, você foi lá. Você quer passar esse carão publicamente? Eu não. Aí eu fui, né, pai? Olha, vai lá conversar com um amigo meu que tem um trabalho. Uma vaga para você. Porque o que acontece? Deixar claro, eu tinha um buffet infantil que eu tive, fiquei 7 anos com buffet infantil, tinha vendido o buffet infantil, trabalhava sábado, domingo, feriado, não queria mais saber de trabalhar no final de semana e eu também não queria mais ter negócio próprio. Tava cansada de não ter dia nem descanso. Falei, quero trabalhar segunda a sexta, fechar a porta na sexta-feira e não me preocupar. Achei que seria isso. E aí ele me falou disso, ele falou, marquei para você ir amanhã. Eu fui, cadê a pessoa? Cheguei lá, não, caporal aqui não tá. Mas você marcou? Veja bem, eu não marquei porque marcaram para mim, mas tudo bem, vou embora. Eu liguei pro meu pai e falei, pai, fala para eu ir lá, o cara não tá. Eu não sabia de nada.
Aí, me parece que você ligou para ele cobrando que ele não tinha ido, etc. Me intimando, você não recebeu minha filha aí e tal, mas eu não sabia que ela vinha. Faz o seguinte, mano, ela vinha à tarde, você foi à tarde, acho que no mesmo dia, não foi? Acho que foi no mesmo dia. Foi à tarde, eu recebi, contratei e tudo mais, fiz todos os seus desejos. Contratou, casou, né? Casei, fiz tudo o que você queria, entendeu? Só tô esperando até hoje o dote que não recebi. Entendeu? Mas tudo bem. Espera um pouco que você tá novo, uma hora chega, né? Tá novo ainda. Essa história é bacana. É bacana. Muito Graças bom. a Deus, deu tudo certo, né? Até Isso hoje está dando tudo certo. Isso é importante. Mas conta agora, então vamos falar um pouquinho da Fenalto. Porque você parou assim, falou, fui presidente da Fenalto. Porque hoje você não é mais presidente da Fenalto. Então me conta o que aconteceu na Fenalto esse período todo, 20 poucos anos, você ficou lá? Não, eu estava na Sovesp na época, né? E aí o Enilson nos procurou, eu, o Roberto Lucito, propondo de nós fazermos uma entidade nacional. Aí o Enilson chegou, conversamos, eu falei, como assim? Aí o Enilson falou, olha, porque ele era diretor da ABN na época. A ABN era uma empresa ligada ao Banco Real. Não. Não era a ABN. É Banco Holandês Unido. Era Banco Holandês Unido, não era nem Real. Não era nada do Real, era o Banco Holandês Unido. Banco Holandês Unido. É a Aimoré Financiamento. Então, e depois a Aimoré passou para o Banco Real. Sim. Em algum momento. Não, a Aimoré comprou o Banco Real. A Aimoré comprou o Banco Real. O Banco Holandês Unido comprou o Banco Real. A financeira comprou o Banco Real. A Entendi. Aimoré Financiamento comprou o Banco Real. Perfeito. E aí o Enilson, naquela época, nós já tínhamos uma parceria, a Sovesp já tinha uma parceria com a ABN, ok? Aí o Enilson veio com uma proposta de montarmos uma entidade nacional, ok? Aí foi quando a ABN, naquela época, nos ajudou, né? Como é que foi isso aí? Nós vimos, por exemplo, um estado, Goiás, ok? Lá não tinha associação, então o gerente de lá reunia 10 lojistas, nós íamos para lá. O gerente da Aimoré. Da Aimoré lá na época. Reunia 10 lojistas e começava a montar a associação. Isso. Aí, então, na época, nós montamos o Sinalto, Sindicato Nacional. Entendeu? Montamos o Sindicato Nacional, só que na hora do registro do Sindicato Nacional, saiu publicado, saiu como Sindicato de Empregados. E aí vocês montaram a federação. Aí nós montamos a federação. Já existiam as associações, aí montamos a Fenalto, a Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores. E o ABN ajudou isso um tempo. Nossa, nós saímos para o Brasil inteiro montando associações. Você e um tal de Luciano Dantas. Isso. Perfeito. O Luciano Dantas, que está comigo até hoje, me ajudando lá na Analtos. Na Analtos. Mas a gente vai falar sobre isso depois. Tá. Aí saímos com a pastinha na mão e corremos o Brasil inteiro montando associações. Então foi montado na época várias associações estaduais e aonde tinha nós reabilitamos associações e aí é que nós montamos a Fenalto. A Fenalto foi montada aí, a Federação Nacional das Associações de Revendedores de Motores. Nós viajamos o Brasil inteiro, com apoio na época da ABN, que era a financeira, a Aimoré, e aí nós montamos, onde não tinha associação, nós montamos associações. Então, tanto é que hoje são 27 associações, mais algumas associações estaduais, né? E aí eu sou o fundador realmente da Fenalto. Fui o primeiro presidente e fiquei como presidente durante 20 e tantos anos. Bacana. E o Congresso Fenalto, quando surgiu? Você lembra? Lembro. Há 13 anos atrás, entendeu? Nós tínhamos esse sonho de fazer o Congresso, né? E isso, na época, queríamos fazer e veio o Procópio Ferraz, que anteriormente ele era que organizava o Congresso da FenaBrave. Aí ele saiu do Congresso da FenaBrave e eu convidei ele para fazermos o congresso. Inclusive, você foi o que me apresentou o Procópio Ferraz. Isso aí, grande Procópio. E aí, grande abraço, Procópio, Fernando. grande Procópio. Aí. Então, ele foi muito importante, o Procópio, porque eu falei, estou preocupado de ter prejuízo nesse primeiro congresso. Ele falou, não se preocupa que
não vai ter prejuízo. Se tiver, eu arco com esse prejuízo. Mas nós vamos fazer esse congresso. E aí foi o primeiro que fizemos em Foz do Iguaçu. Nossa, foi bacana. Eu participei do primeiro. E o congresso está até hoje, né? Hoje é o maior congresso automotivo do Brasil, né? Ele acontece em dezembro, não é isso? Vai acontecer agora em dezembro, o 13º congresso. Agora em São Paulo, sim. Em São Paulo. Tanto é que o ano passado, teve mais de 10 mil pessoas, né? Mais de 10 mil pessoas. Parece que foi 10.500 pessoas, porque eu realizei 10 congressos, do primeiro ao 10º. O 11º já foi na gestão do Enilson, o 12º também, e o 13º vai ser na gestão do Enilson. Bacana. Mas a grande... Quem patrocinou o primeiro e o segundo foi o Banco Itaú. Aí depois o Itaú encerrou a parceria, aí foi o Banco Pan. Banco Pan. Também, porque o pessoal queria tudo exclusividade. Mas depois de 3 anos com o Banco Pan, eu falei com o Wilson Diniz na época, falei, Wilson, precisamos quebrar isso de exclusividade, porque eu quero pôr mais bancos. Aí o Wilson concordou e liberou, e aí nós conseguimos colocar 7 bancos lá, que isso deu uma outra dimensão no Congresso Fenalto. Hoje é um sucesso o Congresso Fenalto, entendeu? Na minha opinião, eu acho que é o maior congresso do setor de seminovos usados do Brasil e da América Latina, acho eu. Perfeito, deve ser mesmo. Eu não conheço, nas Américas outro sim. Tem a NIADA, nos Estados Unidos, né, que é um congresso com a mesma categoria, ou seja, de lojas independentes, né? Inclusive nós fomos. Nós somos na NIADA em Las Vegas, isso aí. Mas a NIADA é menor, muito menor que o Congresso Fenalto. Tranquilo. Você vê, o Congresso Fenalto hoje tem mais de 70 expositores, né? Quer dizer, eu fico muito feliz com isso, né? Que começamos lá atrás, no primeiro, com 300 pessoas, e as coisas foram aumentando, e agora... Chegar a 10 mil pessoas agora. Agora, porque a gestão que o Enilson está fazendo é espetacular, tanto é que é o presidente certo para a Fenalto. Ele tem um relacionamento muito grande, o camarada conhece tudo, tanto do lado financeiro como do mercado, e ele não queria ser o presidente, mas eu convenci ele de ser. Falei, não, você que teve a ideia da entidade nacional, eu toquei até aqui da maneira que eu pude fazer. Eu acho que agora chegou a sua vez de dar sequência. E ele, então, aceitou e está indo muito bem, e eu tenho certeza que cada vez vai ser melhor, não há dúvida nenhuma. Está em boas mãos. Muito bom. E aí surgiu a Analtus, né? Você saiu da Fenalto e já no meio do caminho aí fundou a Analtus. Mas antes de você falar da Analtus, a Analtus é a Associação dos Auto Shopping, certo? Certo. Tá. O que é um auto shopping? Como é que nasce um auto shopping? Peraí, tem quase 80 no Brasil, é isso? Já tem 80 auto shoppings em todo o Brasil. Tem 80 auto shoppings. Pouca gente sabe disso, hein? É verdade. Tem 80 auto shoppings no Brasil. Tá, e como é que surge um auto shopping? O primeiro auto shopping é o Portal, em BH. Foi o primeiro. Depois o segundo, simultaneamente, foi o Global, em São Paulo, e no Ceará, o Iguatemi. Entendeu? E aí, porque antigamente, Caporal, o pessoal fazia feirão, era estacionamento, supermercado, estacionamento de shopping, quer dizer, ia para lá numa sexta, sábado e domingo, né, na barraquinhas, quer dizer, podia chover, fazer sol e tal, e os clientes não federalizavam os clientes, né, porque onde você comprou esse carro? Comprei lá no feirão do estacionamento e tal. Então ali começou a surgir a ideia, na época, de nós divulgarmos auto shopping em todo o Brasil. Então o auto shopping é uma evolução do feirão. Sim. Né? Porque é uma evolução do feirão, porque juntam todas as lojas de uma maneira de um feirão permanente, sim, mais uma alameda de serviços que normalmente tem, né? Sim, e um outro detalhe, e precisa ter mídia. E a mídia, com você dividindo a mídia com 23, 25 lojas, fica um valor mais confortável para que todos possam pagar e promover os feirões em todos os lugares. Então é isso. E aí o que aconteceu? O pessoal me cobrava muito de ter uma associação para representar os auto shops. E eu tentei por várias vezes montar, como presidente da Fenalto, tentei várias vezes montar
A Analtos, Associação dos Auto Shoppings. Então, só interrompendo, eu vou interromper aqui, vou voltar no Auto Shopping. O Auto Shopping, você falou que cada Auto Shopping tem em torno de 20, 25 lojas. Em torno disso, mais ou menos. O Global tem 60 e poucas lojas. E tem outros que tem 15. Então vamos pegar na média 20 lojas, né, cada Auto Shopping. Se tem 80 Auto Shoppings, são 1.600 lojas. 1.600 lojas, qual é o estoque dessas lojas, mais ou menos? Em média, para venda, 400 carros. Não, cada loja. Cada loja 15 a 20 carros. Então pegar 20 carros, né? Mais do que tem do estoque, tem em exposição 20, mas sempre tem alguns arrumando. Vamos botar 20 carros. Eu falei de 1.600 lojas, vezes 20 carros, são 32 mil carros. Sim. 32 mil carros hoje, então que tem oferta aos auto shoppings, é isso? É isso aí. Muito bom. E aí você estava falando que os auto shoppings começaram a querer criar uma entidade de classe. Sim. Tá, aí surgiu a Analtos. Aí surgiu a Analtos quando eu me preparei para sair da Fenalto. Aí eu peguei e montei com os amigos aí, né? Alguns donos de auto shopping do Brasil todo, formamos a Analtos, né? E a Analtos faz o quê? Trabalha para desenvolver os auto shop, tudo que o auto shop precisa, né? Junto ao governo, junto à prefeitura, junto aos bancos, né? O nosso maior trabalho é junto aos bancos para que a gente possa fazer feirões, organizar feirões. Aí o feirão é dentro do auto shopping? Dentro do auto shopping. Então, cada mês fecha com um banco e o banco patrocina aquele feirão. E aí nós fazemos, porque tudo vai atrás, precisa tudo isso, precisa de divulgação, entendeu? Isso que é mais importante. E financiamento. E financiamento, claro. As duas coisas. As duas coisas para tocar aí junto. Então hoje nós estamos nesse trabalho. Mas a Analtos tem uma exclusividade com algum banco? Como é que é? Não, eu tenho uma parceria com 7 bancos. 7 bancos? 7 bancos. Tá. E a Analtos só trabalha com esses 7 bancos nesse momento, está fechado com esses 7 bancos. Tudo que nós vamos fazer nos auto shoppings associados que tem na Analtos só pode, nesse momento, trabalhar com esses 7 bancos. E não para de inaugurar, né? Esse mês vai inaugurar mais um em Belo Horizonte, não é isso? Isso, é do nosso grupo, né? Onde o presidente do nosso grupo, que é o Sérgio Coelho. O Sérgio Coelho, né? Ele que por um acaso é presidente do Atlético Mineiro também, neste momento. O Sérgio é um amigo meu há 30 anos e nós somos sócios há 20 anos, né? Então ele, que nem o Natal, né? Ele, o Luciano, que são os proprietários lá de Natal, e em Teresina é ele, os irmãos e comigo também. Eu é que cuido de Teresina, o Marcelo Coelho, irmão dele, tem me ajudado nos últimos tempos, né? E agora, dia 16 de abril, vai inaugurar o Show Automall em BH, Belo Horizonte. Ah, que maravilha. Então, e sempre chama Show Automall. Show Automall. Então, Teresina, Belo Horizonte, Natal, João Pessoa. Não, o de João Pessoa chama Shopping do Automóvel. Shopping do Automóvel. Eu não faço parte lá. Lá é o Sérgio Coelho com os outros sócios. Muito bom, muito bom. Então a Analtos aí fica fazendo parceria com os bancos para promover os auto shoppings. Sem dúvida. E aí surgiu uma tal de Mob Marcas. A Mob Marcas. O que é Mob Marcas? A Mob Marcas é um marketplace, né? Onde nós já estamos trabalhando nisso há quase 2 anos, tá? E acredito que agora realmente vai funcionar. Hoje nós já temos dentro da Mob Marcas uns 7 auto shops, né? Mas a nossa ideia é chegar em 50 auto shops para que podemos aí desenvolver um bom trabalho, tendo um site maravilhoso, entendeu? Tudo focado, com padrão. Vai ter realmente uma coisa que vem com muito sucesso. Então, Mob Marcas seria um portal dos auto shoppings. Perfeito. É um marketplace onde os auto shoppings anunciam os carros. E quem é que trata? Quem que responde os leads? Tudo a Mob Marcas. Isso, Caporal, eu gostaria que você desenvolvesse mais esse assunto, porque a ideia é sua. A ideia é minha? A ideia é sua, você que trouxe para mim de nós fazermos isso. E é claro, você conhece muito isso daí. E eu topei, junto com nossos amigos, outros diretores, mas você é o cabeça das ideias de pôr isso para desenvolver. Quer dizer, você poderia, nesse momento, falar um pouco mais do que nós pretendemos fazer pela Mob Marcas.
Porque hoje cada auto shopping, eu vou falar, mas eu não sou entrevistado aqui, tá? Sim, mas cada auto shopping tem seu portal, seu site, lá onde anuncia os carros. Só que esse portal ele tem uma abrangência regional, né? Shopping e tal, da região onde está localizado o auto shopping. A ideia da Mob Marcas é dar um pertencimento nacional para todos os auto shoppings, consequentemente para as lojas, né? Num padrão único. Se a gente tem condições de ter 30 mil carros, né? E isso na jornada do cliente, ele perceber, porque diferente dos outros marketplaces que existem, o auto shopping é um ambiente físico. Ele existe fisicamente, né? E então, aquele ambiente físico tem que estar interligado com o ambiente digital. E a ideia é justamente essa, você ter um portal, um marketplace automotivo, onde os anúncios são tratados, os leads são tratados, o cliente é tratado até o final, e a própria avaliação do carro da troca, o financiamento, etc. Fazer todo o tratamento por ali, facilitando a vida do lojista, né, entregando para ele a coisa quase 100% pronta, para ele fazer negócios e ele ter uma abrangência nacional. Né? Como a Onautos é uma entidade nacional, sim, todo mundo que participa da Mob Marcas tem que participar primeiro da Onautos para poder participar da Mob Marcas, mas é isso que a gente está construindo aos poucos. Eu tenho certeza que um dia a gente vai chegar com muito, muito, muito sucesso. Eu não tenho dúvida nenhuma. Eu expliquei agora sobre a Mob Marcas, tá vendo? Ótimo, foi muito mas bom, o entrevistado importante. aqui é você, não sim, sou mas eu. Você, a ideia foi sua e você tem toda a propriedade para poder desenvolver e mostrar a todos esses que estão nos prestigiando, assistindo, o que é que nós pretendemos fazer com essa nova muito missão. Bom, muito bom, muito bom. E me conta uma coisa, você está com 77 anos. Me fala um pouco de você, a gente só falou de negócio. Eu quero saber o seguinte, até quando você não vai... O pessoal quando faz aí 65, 70, alguma idade aí, aposenta. Fica de pijama em casa, assistindo televisão, quietinho, né? Vendo futebol. Né? No teu caso é meio tristeza ver o futebol, né? Porque não tem alegria, mas tá bom. Mas até quando? Meu amigo, enquanto Deus me der saúde, eu quero estar trabalhando como sempre, entendeu? E eu me sinto muito bem trabalhando nas associações, me dediquei muito a essas associações, eu gosto disso. Enquanto Deus me der saúde, eu quero continuar. Aí vai até 80, 90, não importa. Sim, não há dúvida nenhuma. É claro que proximamente, qualquer outra coisa, eu já quero deixar de ser presidente, né? Quero continuar a pertencer à associação, né? Mas passar, né? Não, tá, normal isso, né? É claro. Mas assim, você vai para Teresina todo mês? Vou, todo mês eu vou. A logística para Teresina, inclusive, é ruim, pegar avião daqui para Teresina e tal. Tudo bem, mas tranquilo. Mas está tranquilo. Vou numa segunda e volto numa quinta. Todo mês. Sim. E agora, através da Onautos, a minha programação vai ser visitar todos os auto shops do Brasil associados. Ou não. Mas estamos já programando isso e acredito que no segundo semestre desse ano nós vamos começar a fazer esse trabalho visitando todos os auto shoppings no Brasil todo. Mas se der, eu vou com você. Será um prazer. Só você. É que você não convida. Se você convidasse, talvez você tivesse minha presença. Não, já estou te convidando. Dia 18 na inauguração do dia 16. Dia 16. É a inauguração de Belo Horizonte. Belo Horizonte, já está convidado. Muito obrigado, estarei lá. Seu Elídio, eu quero agradecer muito, muito, muito sua presença aqui. É isso. Para mim é uma honra tê-lo aqui. Muito obrigado. Eu fico muito feliz. Foi um momento assim, incrível que a gente passou junto aqui e espero a gente estar junto aí por muitos e muitos anos trabalhando juntos, tá bom? Eu também espero. Gabriel, eu agradeço muito sempre a tua atenção, como você tem sido comigo esses anos todos, muito obrigado. Eu estarei sempre às ordens. Foi um prazer muito grande participar aqui. Eu sou, né, desde a fundação da Auto Avaliar, a gente acompanha isso, então eu fico muito feliz de ver o progresso da Auto Avaliar, né? E foi muito bom esse bate-papo aí com você. E eu estarei sempre às ordens e só tenho que agradecer. Muito obrigado. Muito bom, muito bom. Valeu, obrigado.